1 Samuel, capítulo 16. Eu não ia ler tudo, mas eu vou ler tudo. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então repita assim comigo: não considere sua aparência nem sua altura. Não considere sua aparência nem sua altura. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Pai, nós te agradecemos mais uma vez por este culto e por esta reunião, Pai. Pedimos que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra, Pai. Eu não sou nada, não tenho nada, Pai, para oferecer por mim mesmo, Senhor. Tudo o que tenho vem de Ti, Pai. Estamos aqui porque dependemos, Senhor, da Tua ação, Pai. Da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua voz, Senhor. Que ela venha, Pai, quebrantar os corações, falar a nós, Senhor, e mudar as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Esse copo aqui fica meio escondido, fica meio pegadinha. Assim. Amém? Eu queria falar hoje sobre aparência e sobre exterior e sobre interior, sobre ser superficial ou ser uma pessoa profunda. Porque a Bíblia, Jesus, ele fala que na parábola do semeador, que está em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8, que a pessoa que não tem raiz, a pessoa que não tem profundidade, é a pessoa que tem maior tendência de abandonar. É a pessoa que não persevera, é a pessoa que, a palavra diz que abandona a palavra. A pessoa que tem raiz é a pessoa que abandona a palavra, porque ela não tem raiz. Então quando vem as lutas, quando vem as tribulações, quando vem os problemas, aí ela não tem raiz, ela não é uma pessoa profunda, ela não está enraizada, ela é bem uma pessoa superficial, uma pessoa rasa. Quando vem o problema, o que ela faz? Ela é a primeira a abandonar. Então a Bíblia e o Senhor, Ele nos convida e nos chama para um relacionamento profundo.
E não um relacionamento superficial, não um relacionamento só de aparência. Porque a aparência, irmãos, aquilo que é superficial vem de superfície, aquilo que você está, né, que é exterior, aquilo que você enxerga, aquilo que você vê. Isso, irmãos, agrada o homem. O homem, ele julga pela aparência. Ele escolhe pela aparência, por aquilo que ele consegue ver, por aquilo que é exterior. Mas Deus, ele não olha a aparência, Deus, ele olha o coração. Ele não olha aquilo que está fora, ele olha aquilo que está dentro de nós. Então a gente precisa olhar para nós aqui, como igreja, e ver como que está a nossa raiz. Como que está o nosso fundamento, porque se a gente não tiver raiz, se a gente não tiver profundidade, se a gente não tiver um alicerce, a nossa tendência é abandonar. Vem a luta, a gente sai correndo. Amém? Não está amém, né, irmão? Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, a gente vê no texto de Samuel, que, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece essa história, né? Pelo menos a maioria. Saul, ele é consagrado rei de Israel, o primeiro rei de Israel, só que ele desobedece, ele não cumpre ali as ordens que o profeta Samuel dá para ele. E ele é rejeitado por Deus. E Deus fala assim, agora você vai lá até a casa de Jessé e você vai escolher um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. E quando chega lá, Samuel chega na casa de Jessé, aí ele já vê Eliabe, né? Não tem jeito, irmãos. Ele vê o Luiz Felipe quando chega lá, né? Não gosta de ver. Aí ele vê aquele homem alto, sarado, né? Musculoso, né? O cara trabalha com isso, né? Do professor de educação física, personal. Então ele vê, Samuel já vê Eliabe lá e fala, com certeza esse aqui é o rei de Israel. E aí Deus fala para Samuel, não olhe a aparência dele. Não estou falando nada para o Luiz Felipe agora, esquece o Luiz Felipe, hein, irmão? Não olhe a aparência dele. Porque o homem, o ser humano, as pessoas, eles olham para a aparência. Eles olham para o exterior, para aquilo que é externo. Mas eu olho o coração. Eu escolho, o meu critério é pelo coração. É por aquilo que está dentro e não aquilo que está fora. E, irmãos, o que a gente mais vive hoje é numa sociedade que vive de aparência. É uma sociedade que está na superfície, é superficial. Né? Isso é normal do homem, tá? Eu não vou falar que é agora, só nesse momento, porque sempre existiu. O homem, ele gosta de aparência, ele gosta daquilo que é externo. Então a gente vive numa sociedade superficial, que não tem profundidade. Irmãos, a gente vive num momento que a gente nunca teve tantas conexões. Eu fui olhar as minhas lá, porque eu não entro lá faz muito tempo, mas eu fui ver lá. Eu tenho 353 amigos no Facebook. E se de repente, quando acabar a palavra, eu acho que talvez eu perca mais alguns amigos. Eu tenho uns dislikes lá na minha. E eu tenho mais de 100 seguidores no Instagram. Eu falei mais de 100 para não falar que é 101, né? Então você fala mais de 100 porque não importa. Até 199 é mais de 100, né? E com certeza aqui, ó, tem gente aí que tá bombando nas redes aí. Tá lá, né? Tem quantos seguidores, quantos amigos no Facebook a gente tem, irmãos?
E aí é legal, porque a gente tem um Facebook e aí a gente sabe tudo de todo mundo. Então eu sei onde meus amigos trabalham, onde eles estudam, onde eles vão na academia. Eu sei tudo que eles frequentam. Eu sei o que eles comeram a semana toda. Eu até sei o rosto de alguns quando acordam e quando vão dormir. Porque acorda e já coloca lá e você vê, nossa, olha a remela no olho do outro. E eu conheço o quarto, conheço o banheiro do outro. Que vai no espelho, aí você já vê, olha o banheiro como que é. Tem um azulejo quebrado ali. Você vê tudo. Assim, irmão, 353 amigos. Você conhece tudo de todo mundo. Você sabe tudo. Você sabe tudo de todo mundo. Mas, irmão, conhecer mesmo. Relacionamento mesmo. De 353 ali, a gente tem que ficar procurando ali. Tem gente que você olha ali que você fala assim, quem é esse que pulando aqui? Eu nem conheço. Então, irmãos, a gente é muita conexão. A gente tem muita conexão e pouca profundidade nos relacionamentos. A gente tem muitos amigos no Facebook, muitos seguidores no Instagram, mas a gente não conhece ninguém realmente. A gente não sabe o que a pessoa está passando por dentro. Até porque a pessoa no Facebook, ela disfarça. Ela não coloca a real lá no Facebook. Então ela vai lá, coloca aquele sorrisão. Ai, tá tudo bom, tá tudo legal. Você fica até meio com aquela, né? Não existe isso, mas eu vou. Inveja santa. Você fica, nossa, eu queria ter essa vida desse irmão. Olha nossa, que vida. Mas é que você não conhece a pessoa realmente. Você não está com ela no dia a dia. Você não está com ela na casa dela. Você não está com ela no trabalho dela. Você não está com ela com a família dela. Você não conhece, então você não sabe como está essa pessoa por dentro. Mas você olha o quê? Você julga pelo exterior. Você julga pela aparência. E todo mundo aí julga e vive e anda pela aparência. Então o outro comprou, colocou lá o tênis novo, comprou o carro novo, comprou a camiseta nova. Aí o outro já vê, já olha e fala assim, eu vou comprar também. E fica nesse negócio. Irmãos, é muita informação, a gente sabe muito de todo mundo e não conhece ninguém realmente. Não é a falta de informação, irmãos, que nos torna superficiais. Porque informação a gente tem de tudo hoje. Fala a verdade. Você entra na internet, você sabe que a rainha, lá não sei da onde, você nem sabia que existia aquele país. E aí você vê que a princesa daquele país comprou uma sandália que é amarela. E você olha na internet, nossa, a princesa daquele país que você nem sabia que existia, comprou uma sandália amarela. A gente sabe tudo de todo mundo agora. Irmã, antigamente era difícil. Eu ia trabalhar quando era boy. Para mim saber do meu time, eu tinha que comprar um lance. Um jornalzinho lance de futebol. Então, né, meu pai aí, não sei se a Lori chegou a pegar, mas meu pai lá em casa sabia. A gente tinha até bola, assim, só lance. Lance, porque era de futebol, para ver notícia do São Paulo. Né? Naquela época era bom, né? Agora a gente está fugindo. Aí aquele bolo de jornal, porque... Meu irmão, não tinha internet, não tinha nada. Você só lia o jornal, via a televisão. Então você sabia aquilo aí. Hoje você sabe de todo mundo. Eu sei do time lá da Inglaterra. Eu sei do time da 2ª divisão. Irmão, é muita informação. Então, a superficialidade, né? Ser superficial não está no excesso de informação. A gente tem informação. O problema é que a superficialidade está exatamente no excesso de informação. No excesso de informação inútil. Porque eu, não vou falar de vocês, irmãos. Eu no Facebook, eu vou lá e curto uma página. Faz tempo que eu no Facebook, mas eu curto uma página. Aí de repente, do nada, aparece uma sugestão de outra página. Aí eu já vou curtir essa aqui também. Olha, tem a ver essa aqui, vou curtir. Você vai curtindo, vai curtindo, vai curtindo, vai curtindo, vai curtindo um monte de coisa. Não, um dia eu vou precisar dessa página aqui pela informação.
E aí você fica rolando aquele negócio, tem um monte de coisa lá, um monte de informação que não serve para nada. É só para falar que você está lá vendo, que você está olhando, que você está sabendo. Então eu tenho um livro, irmãos, que fala assim, ó, o título do livro é Ontem Esponja, Amanhã Peneira. Por quê? Nós temos que ser peneiras e não esponja. Porque a esponja, o que ela faz? A esponja, ela absorve tudo. Então, você pega a informação, você vai absorvendo. E se você for... Antigamente dava para fazer isso, porque a informação era pouca. Mas hoje, se você quiser absorver tudo que tem, você não aguenta. Então você fica... A esponja, ela tem o quê? Tendência de ficar absorvendo tudo. Ela vai lá e tudo que ela pega. Não, eu tenho que ler isso, eu tenho que saber disso, tenho que... E vai absorvendo. Mas um monte de coisa, irmãos, inútil. Informação sem utilidade. A peneira não. A peneira, ela deixa vazar o que é líquido. Aquilo que não presta, a peneira deixa passar e fica só com o que é sólido. Só com aquilo que é importante. Então nós temos que aprender a ser peneiras e não esponjas. Porque a gente quer saber de tudo, tem um monte de informação que às vezes não serve para nada. Mas a gente tem que pegar a informação que é importante para a gente. É que nem no trabalho, eu fico louco. Eu já falei aqui que estou querendo mudar de profissão, porque não aguento mais. O Caetano, irmão Caetano, ele, contador, ele sabe como que é o negócio. Eu sei que também tem outras áreas que é assim. É todo dia uma lei nova, irmão. É toda hora uma lei nova. É um negócio com o imposto que mudou, que não sei o que. Você fica doido. Né, Adriana? Uma vez eu fui num curso lá na Paulista, e um professor, né, até que eu admirava ele falou assim, gente, eu vou abrir aqui para vocês a minha agenda. Na hora que ele abriu a agenda dele, mas estava tudo lotado. Aqui, isso aqui, de manhã eu leio, tal, não sei o quê. Olha, 25 arquivos que ele lê por dia, e é documento. Que não sei. Aí ele chega, se vocês não fizerem isso, vocês vão estar desatualizados. Aí eu já levantei a mão, posso sair da sala aqui? Como que é? Porque no trabalho também, no trabalho é assim, se você não for agora um funcionário multidisciplinar, porque não adianta mais você ser um contador bom, né? Gente, eu sempre falo de contabilidade para puxar sardinha, para ver se os irmãos, né, se interessam pelo serviço e tal, mas ninguém vem nada, né? Eu falo com o seu contador para ver se eu arranjo alguma, né? Alguém me indica numa empresa aí. Mas não adianta você ser um bom contador. Você tem que ser contador, mas tem que saber do RH, tem que saber agora do marketing, de vendas, tem que saber de medicina, de jardinagem. Porque se você não souber disso, você está desatualizado, você não é um bom funcionário. Então o que acontece? A gente vai absorvendo tudo, e vai aprendendo, vai lendo tudo, sabe de tudo, mas não faz nada direito. Porque a gente conhece a empresa inteira, sabe de todos os setores. Só que especialista mesmo na área que você não é. Você fica uma pessoa só superficial, né? Então, irmãos, a gente tem que parar de viver. Eu vou ter que cortar aqui. Deixa eu deletar metade da palavra aqui. A gente tem que viver. A gente tem que aprender a ser pessoas profundas. Porque se a sociedade é assim, se a humanidade é assim, nós não somos. Nós somos uma nova geração, geração eleita, nação santa, povo escolhido, adquirido de Deus. Nós não somos mais dessa terra, irmãos. Somos forasteiros e estrangeiros aqui. E a gente não tem mais que ficar vivendo igual a sociedade. Deus está te chamando para você ser uma pessoa profunda. E isso para você sair do raso, sair do superficial. Amém? Eu ia falar um negócio aqui, mas acho que a pessoa vai ficar perdido. Então fica quieto. O exterior diz muito sobre aquilo que eu faço. Então, a pessoa que se preocupa muito com o exterior, com a aparência, ela está muito preocupada em mostrar aquilo que ela faz.
está muito relacionado ao quê? A performance. Então a pessoa faz, ela gosta de mostrar que faz. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Então o exterior está muito ligado com a performance, com o desempenho, com aquilo que eu faço. Mas o interior, ele está relacionado com aquilo que eu sou. Então, o exterior ele mostra o que eu faço, mas o meu interior mostra quem eu sou. O meu desempenho, aquilo que eu faço, pode até enganar as pessoas. Eu consigo enganar o pastor, eu consigo enganar o líder, consigo enganar minha esposa, consigo enganar meu chefe, consigo enganar meus irmãos, meus amigos. Mas ele engana. Só que quando eu faço, isso não muda quem eu sou por dentro. Quando eu estou preocupado só em fazer, só em mostrar, só no exterior, só na aparência, isso não muda o meu interior. Posso até enganar as pessoas. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual Jesus fala lá, em Mateus capítulo 7. Que chegaram para ele e falaram: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós tocamos guitarra, baixo e teclado no mesmo culto. No teu nome a gente tocou bateria, no teu nome a gente ficou na porta, no teu nome a gente intercedeu, no teu nome a gente fez isso, no teu nome a gente fez aquilo, no teu nome a gente fez... Não vos conheço. Não conheço vocês, Jesus fala. Afaste-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, muitas vezes a gente está preocupado o quê? Com desempenho, em fazer, e aí chega lá Jesus, quem é você? Mas eu fiz tanta coisa para você. Meu Senhor, estou na igreja. Como o Senhor não viu eu naquele culto, aquele dia lá, levantando a mão, gritando, oh glória. Estava lá, quase fui arrebatado no culto, e o Senhor não me conhece. É por quê? Porque está vivendo de aparência. Mas o coração está cheio de maldade, porque é isso que Jesus fala em Marcos capítulo 7, que é do coração do homem que vem a maldade. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai vem do interior dele. Então, todo tipo de maldade vem de dentro. Então, o Rodrigo colocou isso aqui hoje, falou, Deus, Ele quer fazer uma mudança de dentro para fora. E nós queremos muitas vezes mudança de fora para dentro. A gente quer fazer para parecer alguém. Mas Deus não, Deus quer mudar o seu coração, para que isso reflita naquilo em quem você é. Amém? Quantos amigos eu vou ter no Facebook ainda? Qual que era a crise de Jesus com os fariseus e os mestres da lei? Ele falava assim, ó, vocês são como sepulcro caiados. Vocês são bonitos por fora, mas cheios de ossos e todo tipo de sujeira, de imundície por dentro. Por fora vocês parecem justos, mas por dentro, cheio de hipocrisia e de maldade. Jesus não suportava gente que queria só viver de aparência, de exterior, mas que dentro, no interior, não tinha raiz, não tinha profundidade, não tinha relacionamento com Ele. Mateus 15:8 diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mais uma vez, então a gente vem no culto, e não tenho nada, eu abri o culto hoje falando para a gente louvar, para a gente cantar. Mas irmãos, é mais do que abrir a boca e falar. Deus está olhando o coração. Não adianta a gente chegar aqui e cantar aquela música bonitinha. Ai, aquela música da Gabriela Rocha, que ela fica pulando.
eu vou cantar, e não sei o quê. Se por dentro, irmãos, a gente não tem uma vida, se lá dentro o nosso coração não agrada a Deus, tem que ser lá dentro, tem que vir de dentro, tem que vir do coração. E a nossa sociedade hoje, e por causa da sociedade, isso acaba entrando na igreja. E deixa eu falar uma coisa, a sociedade não está, a igreja não está assim, que muita gente vê as pessoas reclamando que a igreja está mundana, que a igreja está isso por causa da sociedade. Na verdade, é a sociedade que está assim por causa da igreja. Porque se a igreja tomar posição, tiver um posicionamento de povo de Deus, ela muda a sociedade. Ela muda, meus irmãos. Vê lá em Atos, eram 12 discípulos que começaram lá. Então, olha o que deu. Muda ou não muda? Quanto que a gente tem aqui, irmãos? Quantas pessoas? A gente tem mais de 100 membros na igreja. Se a gente se comprometer, se a gente for fundo, se a gente for profundo em Deus, a gente consegue impactar a sociedade. Então não fale, não, a igreja está assim porque o mundo tem entrado na igreja. Não é que o mundo tem entrado na igreja, é que a igreja não tem invadido o mundo. Porque Jesus fala que a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É a igreja que vai de encontro com o inferno. E ele não vai resistir. Então vamos ter um posicionamento de servos, de filhos de Deus. Mas não, a igreja quer o quê? Quer experiência. Irmãos, quer uma pessoa que teve experiência com Deus é o diabo. Não tem outra pessoa que teve mais experiência com Deus do que o diabo. No entanto, está aí o resultado. Se rebelou. Então, nós não podemos ficar vivendo de experiência. Eu vou na igreja que eu quero sentir um calafrio. Eu vou na igreja que eu não sei o que eu quero tremer. Que eu quero sentir o vento. Que eu quero sentir e não sei o que. Eu quero ouvir uma palavra. Não, é muito mais que isso, irmão. Deus quer mudar o seu coração. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar o seu caráter. Ele quer gerar raiz em você. Raiz profunda, alicerce, fundamento. Para quando vir o vento, quando vir a tempestade, quando vir o problema, ela não te balance, não te sacuda e você não abandone o Senhor por causa disso. Quem aqui quer raiz? Amém? Então, irmãos, não fique só buscando experiência, saia. Não, é gostoso, a gente gosta, mas não é só experiência não, irmão. É vida com Deus, é relacionamento, é profundidade. É vida na palavra. É vida de comunhão. Timóteo, Paulo fala a Timóteo, capítulo 2, versículo 3, do 1 ao 5. Não precisa abrir não, irmãos. Depois, se você quiser lá, você ouve o áudio depois e há outros textos. Ele diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então, a gente é tanta coisa ruim aqui que eu não vou nem ficar repetindo. É avarento, é egoísta, arrogante, sem amor pela família, mas fala que tem aparência de piedade. Parece crente, irmão. Parece crente, tem aparência de crente. Tem aparência de gente que vai na igreja. Tem aparência de gente que tem uma religião. Mas nega o seu poder na maneira de viver. Então a gente tem que saber. Nem tudo que parece é, irmãos. Nem tudo que parece é. Então não se engane e não julgue pela aparência. Porque Deus não está olhando a aparência, Deus está olhando o coração. E Deus, quando muda o coração, Ele muda a aparência. Mas quando só muda a aparência, às vezes o coração
Está aqui, ó, tendo aparência de crente, tendo aparência de que vai na igreja, mas nega o poder de Deus, nega, né, o caráter de Deus na vida. Não podemos ter uma vida de aparência ou de exterior. Precisamos de profundidade. A vida cristã não pode ser vivida apenas de aparência. Nosso relacionamento com Deus não pode ficar apenas no superficial. Então Colossenses capítulo 2, versículo 6 e 7 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então aqui Paulo fala para a igreja: vocês precisam estar enraizados em Jesus. Vocês precisam criar raiz em Jesus, fundamento nele. Então a primeira coisa, irmãos, é que eu não vou conseguir pregar hoje. A primeira coisa é que a gente precisa ter raiz em Deus, em Jesus, está enraizado nele, em Cristo Jesus. Amém? Ter profundidade nele. Paulo fala em Colossenses 2, versículos 6 ao 7. Efésios 3, 14 ao 19. Paulo também fala assim, para a igreja de Éfeso: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Resumindo, a gente precisa estar enraizado em Jesus, e a gente precisa estar enraizado na igreja, na comunhão com os irmãos, no amor de Deus. Porque não existe amor a Deus sem amor aos irmãos. Como nós podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se a gente não consegue amar o irmão que a gente vê? É João que está falando isso, está na Bíblia, irmãos. Então, eu amo a Deus, eu adoro, mas você ama o irmão? Não, então, irmão, você não ama a Deus. É meio direto assim. Eu sei que alguém acompanha lá, tá caindo os números de dislike lá no meu. Mas a Bíblia, ela é direta. Se você não pode amar a Deus se você não amar o seu irmão. Então a gente precisa ter raiz. Raiz está enraizado em Jesus, está enraizado em amor uns com os outros, para compreender a profundidade e o amor de Cristo que excede todo entendimento. É só quando nós estamos unidos em comunhão que a gente entende e compreende todo o amor de Deus. Você não compreende isso sozinho, irmãos. Então não adianta a gente só ter relacionamento com Deus. E assim, irmãos, você não tem que ler a Bíblia como se fosse o Facebook de Deus, tá? Olha o que Deus postou hoje. Ui, nossa, que legal. Nossa, Deus hoje mandou um versículo bom para mim. Ele matou o filho. Que tragédia. E fica lendo, tem um monte de informação da Bíblia, e pega e sabe tudo da Bíblia. Irmão, não é a Bíblia, irmão. Não é para você ficar lendo a Bíblia lá e só para ter informação. É para você ter relacionamento, é para você conhecer a Deus. É para você glorificar a Deus. É para que a Bíblia te mude, te transforme, te lave, te limpe, te liberte. Não é para ter informação não, irmão. Deus, Ele dá sinais. Lá em Romanos fala que desde a fundação do mundo, né, o eterno poder de Deus, seus atributos, né, o seu caráter, a sua natureza foram manifestas.
Mas o homem, em vez de glorificar a Deus, não glorificou a Deus. Antes pegou a coisa criada e fez num ídolo. Então Deus dá a Bíblia, irmãos. E Deus dá sinais da existência dele, dá informações sobre ele. Não é para você ficar sabendo mais de Deus, é para você conhecê-lo, é para você entrar num relacionamento mesmo transformado. É para você glorificar a Deus na sua vida. E glorificar a Deus não é dar glória no meio do culto, irmão. Eu glorifiquei muitas vezes, dei glória a Deus no culto. O pastor falava, dava glória a Deus. Não é isso que é glorificar a Deus. Paulo fala que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A gente glorifica a Deus na nossa vida. É trabalhando, é no relacionamento com a esposa, é com os amigos, é no churrasco, é no futebol. Futebol, irmão. Futebol é para glorificar a Deus também. Eita glória, né? Porque ali o negócio, você quer ver se o irmão é crente no futebol. É no salão de beleza. É no carro, é na viagem, é no passeio, é em todo lugar, irmão. É assim que você glorifica a Deus. Mostrando com a sua vida o caráter de Deus, de Jesus em você. Amém? Mas aí, irmãos, é o que eu falo. Eu estava falando, não adianta só relacionamento com Deus. Precisa ter relacionamento com as pessoas. Veja só, lá no Éden, Deus fez o homem, Deus fez os animais e fez o homem. Então estava lá o homem no Éden. Tinha o homem e tinha lá o cachorrinho, tinha o gatinho, né? Tem gente que prefere o animal do que a pessoa, né? Eu prefiro o gato, eu prefiro o cachorro. Gente, eu tenho 2 cachorros, né? Por causa da minha esposa, lógico. Do Gabriel. Então, tá tudo. O homem estava lá. Então, jogava lá o galinho, vinha o cachorrinho. Ele tinha um relacionamento lá, não tinha? Com cachorro, com gato. Mas olha só, o homem tinha relacionamento com Deus. Não tinha? Deus não estava lá? Deus estava lá. Era tudo que ele precisava, irmãos. Porque o crente vai falar isso, né? Não, eu tenho Deus. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo, não preciso do irmão. Eu sou crente, sou eu e Deus. E o homem tinha Deus lá. Mas Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. E Deus faz o quê? Adão morrer. Dormir. Porque crente não morre, né, irmãos? Então, Adão dormiu e Deus tirou de Adão a mulher, para ter relacionamento, para ser auxiliadora. E, irmãos, não tem nenhum problema em falar auxiliadora, porque a Bíblia fala que Deus é o nosso auxílio. Ele é o nosso auxiliador. Então, de Adão, do homem, Deus fez o homem dormir e tirou a mulher. E Deus fez Jesus dormir. Deus fez Jesus morrer. E de Jesus ele tirou a igreja, que é a noiva dele, é o corpo de Cristo. O primeiro Adão e o segundo Adão. E Deus criou uma igreja para você ter o que, irmãos? Relacionamento com as pessoas. Não vai dar tempo. Primeira Pedro, capítulo 1. Era sobre isso que eu ia pregar, viu, irmãos? Eu estou estudando a carta de Pedro, então era aqui que o negócio ia começar. 1 Pedro 1, 22 e 23, eu vou ler rapidamente. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração.
Então Pedro fala o seguinte: vocês foram purificados pela obediência à palavra. Quando você entra nesse relacionamento de obediência a Deus, à palavra, você entra para o amor fraternal. O amor entre irmãos. Aqui que Pedro usa a palavra filéu no grego, que é amor entre irmãos. Mas ele fala: agora que vocês estão num amor entre irmãos, amem. E aí ele já usa outro amor, ele usa ágape, que é um amor profundo. E ele fala: amem sinceramente. No grego fala assim: amem, né, ardentemente. Amem-se profundamente, intensamente. E é assim que nós devemos nos amar. Nós não podemos ficar só naquele amor de irmãos que entrou para a igreja. Nós temos que aprofundar para um amor intenso, profundo e sincero como igreja. Amém? Nós devemos ir além do amor fraternal. E aqui realmente era o texto. 5 minutinhos, irmãos. Atos 2, que o Silas citou aqui de manhã, na verdade, quando ele falou 4, mas né, na verdade é o 2, do 42 ao 47, eu acho, pelo que ele quis dizer, né? Que fala assim, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam... Fala assim: os que criam. Você crê? Você crê em Jesus? Você creu nele? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja perseverava, se dedicava no ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, à ceia, às orações. Ela estava unida, ela tinha tudo em comum, ela repartia conforme as suas posses e as necessidades do povo. Se reuniam no templo e nas casas, até assim, se reuniam todos os dias, irmãos. Agora, isso daqui, irmãos, é igreja. Aí fala que a igreja caía na simpatia do povo. Então a gente tem a igreja, a gente tem o povo. Tem muita gente na igreja que não é igreja, é povo, que é simpatizante. Eu gosto do pastor fulano de tal, eu gosto da palavra, eu gosto do louvor, eu gosto de alguns irmãos, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas não está comprometida. Não está perseverando na comunhão, não está perseverando na oração, não está perseverando no partir do pão, não está unida, não tem nada em comum, não tem um coração disposto a repartir aquilo que está sobrando e que o irmão tem falta. Agora a pergunta fica, irmãos, não, fica a dica assim, na verdade. Se a gente vem na igreja e está tudo muito gostoso, é porque tem alguma coisa que está errada, irmãos. Se a gente ouve a palavra, a gente lê a palavra, ouve a palavra e fala: não, está tudo bem. Essa daí eu tirei de letra. É porque tem alguma coisinha errada, porque a palavra ela vem, irmão, para apertar. E você não vem aqui na igreja, irmão, para receber. Você vem aqui para dar. Você vem aqui para oferecer. A igreja, irmão, não é um clube. Eu gosto de um pastor que fala que comparar a igreja, né, que muita gente acha que a igreja é uma rave. Porque é um monte de gente festejando a individualidade. Fazendo festa pro eu. Então tá uma rave, todo mundo lá fazendo festa, mas é pro eu, para a individualidade. Igreja não é uma festa pro eu, é uma festa pro nós.
Aqui não existe eu. É nós. Aqui, ó. Eu, sem querer, não lembro. É porque eu só uso essa camiseta para pregar. Você me viu com essa camiseta, eu vou pregar. A irmã Mary vai pregar hoje. Mas ó, nós somos a igreja. Não eu sou a igreja. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. A igreja é um coletivo, é um corpo, não é individual. E a gente precisa buscar e ter esse entendimento. Então, irmãos, a igreja, você não veio aqui, irmãos, para ficar recebendo um clube. Aí eu paguei uma taxa, eu vou lá, eu pago minha associação, minha mensalidade, e vou lá para receber. Então o pastor tem que pregar aquilo que eu gosto. A música que ele vai cantar tem que ser a música do fulano de tal, porque eu gosto daquele fulano de tal. E eu vou sentar naquela cadeira, porque aquela cadeira é meu lugar. E você não está aqui para isso, irmão. Você está aqui para dar. Para dar sua cadeira, se precisar. Para deixar a vaga do carro para o irmão, se você... Eu sei que é difícil, irmão. Não estou falando que é fácil para mim também, não, às vezes. Não é fácil. Mas é isso que é a igreja. É isso que Deus quer mudar. É essa dificuldade. É aí que está o negócio. É assim, é na luta, é na dificuldade. Fazer aquilo que você não quer fazer. É que Deus está trabalhando dentro de você. Agora está tudo muito legal. Ah, legal. Um monte de uma rave gospel. Ah, legal. Acende luzinha, acende a luz ali e tal. Mas não tem comunhão. Não tem vida com o próximo, não tem profundidade, não tem raiz com Jesus, não tem raiz no amor, não está enraizado, é tudo superficial, irmão. Isso não é igreja. Isso é o povo. Aqui o povo que tinha simpatia pela igreja. E no versículo 5, no capítulo 5, eu não peguei esse texto aqui, mas para não falar bobeira. Atos capítulo 5, versículo 12 diz assim, ó: os apóstolos realizavam sinais e maravilhas dentre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Então tinha gente que gostava da igreja. A igreja bonitinha, tinha um alto conceito da igreja, mas tinha medo de chegar junto. Então, irmão, perca o medo, irmão, hoje. Se você não chegou junto ainda, se você não juntou ainda e está assim, ó, vou me comprometer. Não, eles lá e eu aqui. Está na igreja só para, mas está com medo de entrar. Irmão, perca o medo e agora vai profundo, mergulha de cabeça agora, irmão. Saia do raso, saia do superficial, saia de uma vida de aparência e vai profundo. Deixa o Senhor mudar o seu coração. Tenha raiz, irmãos. E para acabar mesmo, vai. 1 Coríntios 12, do 25 ao 27, eu só vou ler. Não precisa abrir, que eu vou ler uma paráfrase. Não é, entendeu? Então você não vai ter aí, eu acho. A não ser que alguém esteja com a Bíblia, a mensagem aí. Então diz assim, 1 Coríntios 12, do 25 ao 27, diz assim: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos, as partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo. É o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo, é que a parte de vocês adquire algum significado. Então, irmãos, a gente só tem significado, a gente só tem propósito quando a gente está dentro do corpo. Você já viu algum dedo andando aí sozinho, irmão?
Não tinha? Tinha, acho que a família Adams, né? Que tinha a mãozinha. Lá no centro fica, aqueles caras ficam jogando água na mãozinha, a mãozinha fica andando só no centro de São Paulo. Mas você vê dedo andando por aí sozinho, irmão? É dedo. Dedo tem um monte de função. A mãozinha, você vê a mão andando sozinha aí, tem um monte de função, pode fazer um monte de coisa. Mas ela não anda sozinha, porque a mão só tem utilidade dentro do corpo. E assim você só tem utilidade dentro do corpo. Você fora do corpo é uma mão perdida aí, ó. É um pé largado. Você só tem significado quando você está no corpo. Amém? E aí eu termino agora de verdade. E não tem louvor hoje. Não, tem louvor, mas a gente não vai tocar.